Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, urologista Dr. Shuichi Fujisaki. Prazer tê-lo aqui, Dr. Shuichi. Prazer é meu. O senhor é urologista e eu anuncio também o senhor sempre como especialista em andrologia, geriatria. Estas são especialidades cada vez mais frequentes nos dias atuais? Sim, principalmente principalmente com relação à terceira idade, né? Sim. A partir dos 50 ou 60, né? A terceira idade seria a partir dos 50. De toda forma, veja só, as doenças com relação à urologia, né? Uma das mais importantes seria a prevenção com relação ao câncer de próstata, que ela inicia a partir dos 50, de modo geral. Sim. Né? E a outra área, por exemplo, andrologia, né? Seria a parte genital, né, do homem, então estaria dentro da urologia também. Se refere com relação à reprodução humana, né, já comete mais os jovens, e para a terceira idade, né, tem a disfunção erétil, né, e a reposição hormonal, que está muito em pauta hoje, junto com a geriatria. Né. Mas o homem está mais propenso a procurar um geriatra hoje em dia, ou só quando é que o homem acha que é velho para ir procurar um geriatra? Normalmente o homem ele não procura, né? Sim. Só quando ele sente alguma, vamos dizer assim, ele tem algum tipo de sintoma, né? Aí que ele procura. Mas à medida que a expectativa está aumentando, né, de vida, as doenças começam a aparecer, né? Não é isso? Então é lógico que os homens estão procurando cada vez mais. Quando ele vê que a vida está muito mole, né, ele fala, pô, vou procurar o doutor... Quando ele sente que a disposição já não é a mesma, né? Exatamente. O desempenho não é igual. Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, sempre muito à vontade, muito feliz de estar aqui nessa casa que eu gosto muito de todos aqui. Qual é o momento em que o homem procura um geriatra? Quando ele vê que a vida está muito mole. Doutor Marcos Hipólito, prazer tê-lo aqui, doutor Marcos. Prazer é meu, Zé Papai. O senhor é coloproctologista, é isso? Exatamente, eu sou coloproctologista, é uma ciência que cuida do intestino, reto e ânus, né? Sim. E normalmente uma das principais afecções aí dessa área é a doença hemorroidária, né, que vamos tratar aqui. Né? Deixa eu só cumprimentar o doutor Aônio Vieira, cirurgião dentista, prazer tê-lo aqui. Prazer, que bom estar com vocês novamente, Zancopé. Muito gostoso estar aqui com vocês. O senhor é especialista em prótese dental e implantes. Prótese dental e implantes dentários. Prótese ainda é comum hoje em dia? Claro, muito comum, principalmente para quem tem medo de fazer a cirurgia de implantes. Então a gente continua com as próteses totais, né, as dentaduras, as próteses removíveis. O implante é que eu ia perguntar exatamente. A pessoa já perdeu aquele trauma de fazer um implante, de colocar um implante? Olha, tem pessoa, normalmente 95% das pessoas já não tem mais grandes problemas, né? Para aqueles que têm problema e querem colocar o implante, aí nós fazemos a cirurgia em hospital, a nível hospitalar, com anestesia. Então não é tão simples como era. Não, é muito simples. A anestesia é mais o problema do medo da pessoa da cirurgia. Então é nesses casos que a gente faz a nível hospitalar, né? Mas hoje o implante é uma realidade e assim, dá certo. Você fazendo um bom plano de tratamento, usando bons materiais, bons implantes, não tem o porquê dar errado, né? Pelo menos a minha casuística é muito alta. E o cidadão hoje em dia está mais preocupado com a saúde bucal? Hoje
já de uns anos para cá melhorou bastante a procura assim por saúde. A gente vê alguns sorrisos por aí que eu lembro do que doutor dá... Aomi, falei, por que ele não foi no doutor Aomi? Até incomoda, né? Sim. Sorriso, halitose também, o mau hálito. Mas hoje é muito simples os enxertos, a parte quem não tem osso para poder fazer o implante, nós fazemos enxertos, nós temos materiais excelentes, inclusive eu estou já fazendo um trabalho em cima de células-tronco, que tem assim um resultado que eu estou obtendo fantástico em termos de regeneração óssea, e os biomateriais que nós estamos utilizando, que antigamente a gente utilizava o osso autógeno da própria pessoa. Então nós tirávamos do ilíaco, da tíbia. Hoje nós já temos biomateriais excelentes que nós utilizamos, então você só tem um sítio cirúrgico, né, de colocação, você não precisa abrir um outro sítio, né, uma outra área para pegar a área doadora, né? Perfeito. Doutor Marcos, assim como eu perguntei para o doutor Silwisch se hoje, né, os homens procuram mais o geriatra, aí a tua especialidade parece que é tabu, né? Falar de hemorroida é um negócio que a gente não... Na verdade é um grande tabu, mas ultimamente com algumas técnicas novas aí para tratamento da doença hemorroidária, a gente tem conseguido expressar mais a doença hemorroidária, né? A gente sabe que é um grande tabu porque as pessoas elas se sentem bastante constrangidas aí em relação a se expor aí a um proctologista, a um exame físico, né? Então elas acabam omitindo e às vezes até postergando a procura a um especialista. Porque eu acho que da mesma forma com o Dr. Silwisch, né? O homem acho que é relutante em chegar lá para o Dr. Marcos e falar: a situação aqui está difícil. Na verdade, eles acabam postergando e às vezes acabam chegando no consultório numa urgência, que leva aí às vezes ter que procurar um serviço de urgência e ter que fazer uma cirurgia de urgência só mesmo. Quando está nos finalmente. A grande maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles já estão numa hemorroida mais intensa, com uma dor mais intensa, né? Em vez de chegar no consultório e procurar com um atendimento mais precoce, para um tratamento mais adequado, às vezes acaba chegando mesmo à urgência. Tem algum sintoma que eu, né, de repente eu falo, opa, eu devo procurar o Dr. Marcos antes que entre na fase de urgência? Acho que o principal de todos aí é o sangramento anal. O sangramento anal que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial com algumas outras patologias da região, por exemplo, o tumor do canal anal. Então acho que é interessante, sempre quando você tem um sangramento anal, ou mesmo um prolapso, alguma bolinha que sai para fora, é sempre interessante você procurar algum atendimento médico especializado, porque precisamos fazer um diagnóstico diferencial com essas lesões. Não conhece o brasileiro, né? Brasileiro não, só quando o dente está caindo. O inglês também, você não sabe a história do inglês? Que por que ele não ia no prócto, no uro? Que ele dizia o seguinte: the feeling is not bad, but the position is ridiculous. Então, se pudesse fazer isso em outra posição, talvez o cara fosse mais, né? Porque ficar ali naquele estado e a disposição do colega é dose. Isso é um ponto extremamente importante que você está falando, porque os pacientes, quando eles chegam no consultório, eles chegam extremamente nervosos. Então, para você explicar tudo o que está acontecendo e colocar ele numa posição para fazer um exame adequado é difícil, principalmente mulher, que você tem que colocar numa posição extremamente constrangedora, muito próxima aos órgãos reprodutores. Então é sempre importante na consulta você começar falando sobre assuntos aleatórios para poder chegar no ponto em questão, que é a doença hemorroidária, e tentar deixar ela relaxada, mas esse ponto é fundamental numa consulta. Dr. Silwisch, isso também afasta o homem do urologista? Porque a mulher não tem próstata, né? Então, realmente a mulher não vai ter problema. O doutor Roncati faz uma colocação, eu nunca imaginei isso. Mas pense bem. Porque entre o homem e a mulher... Eles são especialistas. E o Marcos concordou, porque é isso mesmo, né?
Porque entre o homem e a mulher, realmente a mulher é que procura ter esses cuidados preventivos e se tratar melhor, né? E tanto que 70%, de repente, a mulher que acaba levando o companheiro, né? É sempre a mulher que leva o homem. Ela tem iniciativa. Não está funcionando direito aqui em casa. Também, na verdade, eu não digo sempre a mulher, mas em 20%, 30% ela tá presente, né, na consulta. Nesses casos o tratamento é mais fácil, né, porque aí, vamos colocar assim, o marido, ele não oferece nenhuma resistência ao tratamento, porque está a mulher lá cobrando, né. Bom, queria colocar o seguinte, que o homem realmente ele é menos cuidadoso mesmo com relação à saúde, né? Então, realmente ele procura uma consulta quando já está muito evidente os sintomas, né? E qualquer tipo, que seja na área de sangramento, né, principalmente na parte intestinal, é preocupante uma possibilidade de uma tumoração, da mesma forma na urina também. Sangramento urinário também, né? Então tem que se investigar, não é isso? Tem algum sintoma para o homem que deva procurar o urologista? Sim, veja, a partir dos 50 anos de idade, necessariamente não é o câncer da próstata ou tumor, né? O aumento da próstata em si já traz alterações miccionais. Mas o aumento da próstata é algo, não sei se eu posso dizer que é algo comum, que é corriqueiro. Sim, é corriqueiro. Inclusive é normal que a próstata aumente de volume com a idade. Muito provavelmente pelas alterações hormonais que o homem vai aparecendo também. Então, esse aumento da próstata, a próstata envolve o canal urinário, que é a uretra, né? E ela acaba alterando, vamos dizer assim, a condição da micção. Então, o jato fica mais fino, o início da micção pode ser mais demorada, ele pode até ter uma incontinência e até uma retenção urinária, né? Nos casos assim mais agudos. Retenção seria um bloqueio da urina, não consegue urinar. São aqueles casos que ele procura um pronto atendimento para passar uma sonda, né? Estágio avançado. Sim, mas é comum isso em pronto-socorro, né? Porque ele não faz um acompanhamento adequado, né? Porque o Dr. Marcos também, se chega num estágio semelhante a esse, já é avançado. Eu trabalho, quinta-feira eu fico de sobreaviso num pronto-socorro aqui de um hospital. E uma das causas que levam o paciente no pronto-socorro com muita dor no ânus realmente é a doença hemorroidária. E é extremamente frequente e eu acabo levando o paciente para o centro cirúrgico na urgência mesmo. Trombose hemorroidária. Trombose hemorroidária, a grande causa que leva o paciente no pronto-socorro aí para fazer uma cirurgia de urgência. Isso é rotina, minha rotina. Eu insisto porque o homem não faz prevenção, né? Isso eu sempre digo aqui. O Dr. Swift, o senhor é uma das especialidades que atende o homem, né? Antes é o pediatra e depois é o geriatra. Nesse intervalo aí. Ele não tem médico, ele está sozinho. Não tem médico, Isso. Não tem dentista. Só tem o pronto-socorro, se tiver um acidente. Um cirurgião plástico nessa idade, nesse intervalozinho, né? Mas eu acredito não. Estatísticas mostram, né, que o homem ele procura muita estética, né, em grandes centros, não é? A proporção do homem é grande, né? É verdade, é grande. E tem aumentado ultimamente, né? Havia uns 30 anos atrás um certo preconceito masculino nosso. Não vou fazer cirurgia plástica porque vão achar isso, vão achar aquilo. Hoje não, hoje acho que de uns 15 anos para cá vem aumentando. Mas as técnicas mudaram bastante. Mudaram bastante também, isso também ajudou. Quer dizer, você esconde mais hoje um procedimento, né? Alguns procedimentos minimamente invasivos, técnicas de rejuvenescimento com pequenas cicatrizes ou via endoscópica, não é? Então melhorou para o homem, sim. Ele quer continuar escondendo. Eu acho que até a mulher quer esconder, né? Era um preconceito mesmo que o homem tinha que com essa Mas a mulher técnicas... é mais fácil que a mulher procure um recurso desse. Sem dúvida, né? Agora para o homem, para nós assim que já... Né? É mais cultural, né, Zancope? A mulher procurar, né? Sim, é o que o Dr. Swift falou. Exatamente. O Dr. Swift, né? A mulher pega o marido e leva, pega o companheiro e leva. Perfeitamente. O Dr. Swift, né? Dr. Marcos, aí o cidadão já vai ela porque deve levar, com certeza. Não sei se existe. É interessante que se esclareça isso, Dr. Marcos. Não sei se existe alguma iniciativa de parte da mulher para poder ajudar, porque a intimidade do homem ele não revela para ninguém. Se tem esses sintomas que o senhor colocou aí com sangramento, ninguém fica sabendo. É verdade. Ontem, particularmente, eu atendi uma paciente que chegou no consultório extremamente constrangida, tremendo,
E ela falou assim, doutora, eu não contei para o meu marido que eu ia vir aqui. Então é algo que é frequente, isso daí. Frequentemente. É um segredo de Estado. Parece. Eu falei de tabu quando eu apresentei, mas é um segredo. Quem tem um sangramento assim não conta para ninguém. Verdade. Esconde o máximo que puder. Lamentável, mas é verdade. O ponto principal é o exame toque retal, é o grande enigma aí da consulta, ser examinado pelo toque retal. Então todos que eu falo, eu vou precisar fazer o exame com o toque retal, que também não é não é o pior do exame. O pior do exame é a tal da anoscopia, que eu introduzo um anoscópio com uma fonte de luz que eu observo lá dentro. Esse que é mas o toque retal ficou como sendo o constrangimento aí. Na verdade, ele vem na contramão, né? Que o fluxo, né? Seria o fluxo de saída, né? Os exames vêm de contramão. Exatamente. Esse constrangimento também exige no seu caso. Se você entrar numa avenida, né? A mão da contramão é... E tem até o português, né? Que o doutor mandou ele passar a pomada da entradinha. Ele falou, entradinha é coisa nenhuma, que saidinha. Não é? Então, mas não é? Sim, sem dúvida. Que é isso, pô? Ironias à parte, isso é um momento muito importante para se esclarecer essas situações. A gente, homem, não, como eu disse com o Dr. Marcos aqui, sangramento, homem e mulher, não conta para ninguém. Não conta para o marido, não conta para o companheiro, não conta para ninguém. Só quando for uma situação extremada. Sancopé, no início do Novembro Azul, sim, alguns anos atrás, o Marcos nem era médico, com certeza. Eu era médico da aeronáutica, médico militar. E eu quis introduzir, no hospital aqui onde eu trabalhava, o exame de toque, como parte do exame de saúde, que nós éramos obrigados a fazer todo ano. Porque a próstata, é um negócio extremamente importante, acima dos 50, então o sujeito estaria obrigado a fazer glicemia, não sei o que, eletrocardiograma e toque retal. Adivinha? Ninguém concordou. Ele não entrava armado, não. Ninguém concordou. Na sala de consulta. Espero que não. Mas quase deram baixa no senhor. Porra, quase que me transferiram para Transilvânia. Falei, é fundamental, né? Então você vê, é o que ele falou, é um preconceito, né? Mas isso está mudando, né? Com as informações, muito pouco. Lentamente, talvez. Muito pouco. Mas a informação o homem informado, realmente, ele procura fazer os exames, né, preventivos, né? O que é andropausa, Dr. Swish? Bom, vou colocar assim, o que é menopausa? Isso a maioria já ouviram falar, né? Conhecem. Seria alterações hormonais que ocorrem na mulher após a menopausa, após 40, 50 anos, né? Andropausa seria equivalência no homem. Realmente o hormônio masculino, ele vem num declínio natural a partir dos 15, 20 anos de idade. Sério? Mas o declínio maior O declínio maior é a partir dos 40. Então é lógico, né? O tecido, sim, que é o testículo, né? Ele que produz hormônio, né? Existe, vamos dizer assim, todo o tecido ele vai tendo uma degeneração, ele tem um desgaste que é normal, né? Então ele vai produzindo cada vez menos, né? E esse declínio maior é a partir dos 40. Então é lógico, com 50, 60, 70, a produção vai ser menor dos hormônios, né? E dependendo do caso, é interessante realmente ter uma reposição. Ele é fabricado apenas no testículo? Em 99 tanto por cento é pelo testículo. A suprarrenal que teriam. A vasectomia interfere na fabricação? Absolutamente não. Ela simplesmente bloqueia o canal, né? O testículo continua a produção normal. Mas aí não há vazão, seria isso? Se o canal na verdade, bloqueado... só não passa o espermatozoide, né? Que o líquido de ejaculado vem da próstata. Quando eu falo próstata, todo mundo fala em próstata e não sabe para que serve a próstata, né? A próstata, ela produz 30% desse líquido de ejaculado. E tem a vesícula seminal, que é ao lado. Então o líquido praticamente não vem do testículo, só vem as células. Então do volume, 1% seria o que vem do testículo, espermatozoides, praticamente 1 a 2%. O líquido, então não vai ter alteração do líquido. E o hormônio masculino ele sai do testículo e já vai direto para a via sanguínea. Para circulação, né? Para circulação direta. Sim. Não depende desses canais. Doutor Aônio, nós temos hoje em dia saúde bucal. Qual é a placa que o senhor desenvolveu
A placa bariátrica. Placa bariátrica. Na verdade, foi uma invenção de uma colega norte-americana que tinha um torus palatino, que diminui o volume da boca. O senhor desenvolveu aqui no Brasil. E eu trouxe para o Brasil para ajudar no emagrecimento, né? Dar uma reeducação alimentar das pessoas. E a gente diminui metade do volume da boca. Então a pessoa se alimenta em menos quantidade e demora mais para fazer a refeição. Então, cabe menos comida na boca? Cabe menos comida. Cabe metade do volume que caberia normalmente, porque eu diminuo o palato, eu tiro o palato da pessoa com uma placa ortodôntica, um aparelho ortodôntico não, um aparelho removível, parecido com um aparelho ortodôntico. Então a pessoa só coloca antes da refeição, ela usa durante a refeição, depois tira, lava e guarda na caixinha. Ou se você rebaixasse o palato? Eu deixo o palato, tiro o palato quase da pessoa. Tiro assim, a resina tira esse volume. Então isso aí faz com que diminui o espaço bucal, intrabucal. Então isso faz com que a pessoa leve o maior tempo para poder fazer a refeição, que seria os 20 minutos, que é o tempo necessário para o cérebro receber a ordem de saciedade. Então a pessoa vai comendo menos, em média ela diminui 530 calorias por refeição normal. E com o passar, a intenção do uso dessa placa bariátrica é a reeducação alimentar, ensinar o paciente, ensinar a pessoa a comer como deve ser, né? Mastigar mais vezes, de 20 a 25 vezes cada vez que leva o alimento na boca, e aumentar esse tempo da refeição, porque a gente percebe o pessoal comendo esses fast food, então a pessoa come rapidamente, parece pato, já viu o pato comendo? É mais ou menos isso, a pessoa joga a comida para dentro, sobrecarrega o estômago e não tem limite, né? Vai levando. Só que a gente não tem moela, né? Não tem a moela. Mas, doutor Aônio, destrói um milho. Eu sou um paciente impaciente e eu posso, de repente, qual é o termo? Eu posso driblar essa placa? A gente percebe também a parte, tem que, antes de fazer placa, o trabalho... Vou driblar a placa. Aí não tem sentido, né? Eu vejo também a parte psíquica do paciente, e tem pacientes que eu até falo, olha, não vou fazer a placa para você, porque é uma pessoa que não vai utilizar a placa, a pessoa precisa querer. Até estava comentando de esposa levar, já teve caso que a esposa levou o marido no consultório e forçou ele a fazer, no fim ele não usou a placa. Então a pessoa tem que querer fazer, querer emagrecer. Então é um tratamento que eu vejo assim, que seria interessantíssimo para a pessoa que realmente quer emagrecer, do que fazer uma cirurgia bariátrica, né? Que a pessoa corre, que na verdade a cirurgia bariátrica diminui o estômago. E eu acompanho assim, eu tenho amigos que já fizeram, tenho amigas que já fizeram, e voltar a engordar. Porque a pessoa depois com o tempo, ou ela tem que mudar a cabeça, né? Ela tem que pensar magro. E essa placa que o senhor desenvolve, da mesma forma, tem que haver o consciente. A pessoa tem que querer emagrecer. Se a pessoa não quer, eu nem faço. Eu falo, não vou fazer, porque a pessoa tem que querer. O senhor não adianta, você vai gastar um dinheiro aqui que... E depois também sobra pra gente, né? Eu não quero encrenca. Não funcionou. Então... Doutora Aônio, eu fiz aquela placa do senhor, mas não funcionou. Por que não funcionou? Olha, eu tive caso... Pergunta pro senhor, por que não funcionou? Porque não usou. Eu tive um caso... Ótimo. Uma paciente que até fiquei meio receoso, que nós fizemos no programa, acho que é melhor para você, da Rede TV, e ela começou a usar a placa em julho. Ela pesava 75 quilos, ela emagreceu 15 quilos. Em dezembro ela já estava com 15 quilos a menos. E era ao vivo, eu fiquei com muito receio. Falei, se essa mulher não vestia a camisa e queria usar a placa, né? Porque basicamente ela usou a placa, teve acompanhamento de uma colega que é nutricionista. Então não é só a placa, também tem que saber o que vai comer junto com a placa, né? Não adianta pôr a placa na boca e tomar uma lata de leite condensado. Então, a culpa é da Nestlé, tô falando. Tira esse negócio do mercado.
As pessoas procuram mais o cirurgião plástico nessa época do ano? Procuram, sim. Mas dá tempo? Sim. Eu quero ficar em ordem para ir no Réveillon. Então, é uma diminuição, não é, dos cuidados pré-cirúrgicos, né, que ocorre. A população até não tem culpa, ela é mal informada ou desinformada, não é? Acho que no teu caso também, nos de vocês dois, então nem se fala. E acredita, sim. Doutor, eu vim aqui, até o dia 12 de dezembro, vamos dizer que fosse hoje, eu tenho que estar zerada porque eu tenho uma festa, vou viajar, achando que você vai resolver aqueles problemas de 45, 50 anos em 2, 3 semanas. Não é verdade? E não é assim, eu preciso de um pré-operatório, quer dizer, uma cirurgia como qualquer outra, eu preciso de averiguar como é que está aquela paciente em termos de saúde, né? Ou aquele paciente, enfim. Dá para fazer. Paciente, mas a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Diferentemente do cirúrgico, mas tem homem também, mas a maioria são mulheres. E os homens também vão lá com necessidade de... Os homens são mais pragmáticos. O homem já sabe que não tem mágica. A mulher ainda acredita um pouquinho no príncipe encantado, né? No encantamento das coisas, no sapo. E o homem não, o homem já é mais pragmático. Ele já sabe que a coisa não é brincadeira. Com as minimamente invasivas, o que aconteceu? Ele passou a usar mais o cirurgião plástico. Você faz hoje um lifting facial, rejuvenesce um cidadão aí relativamente bem, com cicatrizes pequenas na região anterior da orelha, ou na região temporal, ou nas pálpebras. Você faz hoje uma cirurgia de pálpebra inferior, transconjuntival. Você verte a pálpebra, incisa a conjuntiva, tira a bolsa, nem dá ponto. Falam bastante dessa bichectomia, né? Que todo mundo está falando sobre isso. Então, esse é um problema na cirurgia plástica, né? Já que você tocou no assunto, Marcos, é a modernidade, né? E as coisas virarem moda. Eu tive o desprazer de estar numa mesa, num congresso de cirurgia plástica, e um dos cirurgiões dizer que o cirurgião plástico tem que seguir a moda. E eu perguntei, será que nós somos alfaiates? Eu não tenho nada contra o alfaiate, mas o alfaiate pode esticar a roupa do jeito que ele quiser. Se vai rasgar depois é problema de quem está usando. O cirurgião plástico não pode fazer isso, né? Então, isso é um modismo que nós não podemos nos deixar enganar. Cirurgia plástica, como a sua, tem indicação. Bichectomia, lifting, tem indicação. Se não tem, não faça. Pacientes procurando cirurgiões dentistas, né? Que ela tem indicação para ser feita. A indicação, pelo menos na área da bochecha, fica dentro da boca. Então é uma área que o cirurgião dentista tem atuação em cirurgia. Só que o paciente procurando para estética é um absurdo, porque ela é feita só em casos que o paciente, que é a bolinha de bichar, né? Que o paciente se morde. Então tem que ser retirado devido a um problema que ele está traumatizando o tecido, mas única e exclusivamente num caso desse. Não partir para uma cirurgia, principalmente para nós. Eu, cirurgião dentista, eu quero fazer parte estética, eu mando lá pro Dr. Cláudio, não sou eu. A gente só vê a área de atuação nossa, porque é complicado, né? Sempre preservando a parte funcional, né? É muito só a parte funcional, né? Dr. Nelson Letísio, boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Jacopé, tudo em ordem? Tudo em paz, prazer tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Estamos aqui hoje com o Dr. Siuishi, Dr. Marcos Hipólito, Dr. Aônio, Dr. Cláudio Roncati. E eu aproveito a tua participação, senhor que é cirurgião plástico, né? Para falar sobre cirurgias em crianças, Dr. Letísio. Né? Bom, inicialmente um abração, hein, Claudião? Para você também, Nelson. De paz, hein, cara? Obrigado, igualmente. Olha, Jacopé, cirurgia, como o Cláudio está aí, ele é um expert também para a gente conversar. Cirurgia em criança é muito relativo. Por exemplo, agora há pouco nós estamos fazendo uma orelhinha abano. Orelhinha abano é uma cirurgia que se presta realmente a crianças, vamos dizer assim. Se nós pensarmos que criança vai até 12 anos de idade, como você está falando, em criança, né? Tem algumas cirurgias que podem ser realizadas. Às vezes, num caso de um rapaz que tem a ginecomastia já precoce, vamos dizer, que possa incomodar no ponto de ginecomastia mama em homem. Usualmente a gente opera um pouco mais tarde, 14, 16, 20 anos de idade, até adulto.
mas são problemas que podem acarretar desde a criança, fora aquelas crianças que têm problemas realmente já genéticos, de lábio leporino, uma série de coisas que já são problemas não são estéticos, são problemas funcionais e problemas reparadores. Então, Zancopé, tem uma gama de cirurgias que podem ser realizadas em crianças, que você tem desde as grandes síndromes que as crianças nascem, que são as cirurgias reparadoras de alto nível, síndrome Cruzon, Treacher-Collins, uma série de coisas, e as cirurgias estéticas. Dentro das estéticas, você tem algumas relativas, como orelha, alguma coisa diferente de lábio, pitose palpebral. Tem crianças que já nascem com pitose palpebral, que também já vira funcional, ou seja, a pálpebra é levemente caída, então a criança não consegue enxergar, ela fica levantando a cabeça para conseguir enxergar. Então são cirurgias da esfera da cirurgia plástica que são realizadas em crianças. Mas, doutor Letísio, a criança não tem a iniciativa de procurar um cirurgião plástico. Isso é da parte dos pais, não é isso? Desculpa, Zancopé, fala um pouquinho mais alto. As crianças não têm iniciativa para procurar um cirurgião plástico. Isso é da parte dos pais levar as crianças ao cirurgião plástico, é correto? Mais ou menos, Zancopé, mais ou menos. Se você considerar até 12 anos de idade, você tem muitas crianças que solicitam sim. E, por exemplo, a orelha em abano, que nós estamos falando, é uma coisa que inicialmente incomoda os pais, porque a criança já nasce com a orelha em abano, geralmente. Então, a criança com 2, 3 anos de idade ainda não percebeu que ela tem essa alteração. Mas os pais já se incomodam com isso, entende? Mas já chega na idade escolar, porque hoje em dia as crianças vão na pré-escola, com 6 meses, 1 ano de idade, estão na pré-escola. Então, com 2, 3 anos de idade, já começa a sofrer bullying do amiguinho, que começa a pegar na orelha dele, puxar a orelha dele, entende? Falar que ele é o topogídeo, alguma coisa do gênero. E então as crianças acabam solicitando também, Zancopé. E principalmente as meninas de 12 anos de idade, que estão na pré-adolescência, 11 anos, que começam a ter problemas já de nariz alterados, então nariz meio grande, alguma coisa, já começam a solicitar sim. Ok, doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz, Zancopé. Claudião, um abraço, cara. Abraço, Nelson. Tchau mesmo. Doutor Marcos, Fábio de Santo André pergunta ao senhor se há componente genético ou hereditário nas hemorroidas. Com certeza. A principal causa da doença hemorroidária é a hereditariedade, predisposição familiar. E lógico, com alguns fatores que acabam exacerbando a doença hemorroidária, como a prisão de ventre, que o paciente faz força para poder evacuar, acaba prolapsando essas veias que entram em contato com as fezes ou rompe elas, levando o paciente ao sangramento, né? Então, a principal causa mesmo é a hereditariedade, sim, com certeza. E lógico, com o envelhecimento da população, cada vez mais o paciente acima de 70 anos vai ter mais hemorroidas. Hemorroidas, na verdade, todos nós temos. São vasos que nós nascemos com eles. A partir do momento que a gente tem essa predisposição, existe a queda de uma musculatura, uma degeneração da musculatura que sustenta as hemorroidas na parede do reto e do ânus. Então elas acabam entrando em contato com as fezes e levando todos esses sintomas que acabamos de falar. O senhor vai falar que é necessária uma boa alimentação, dieta, acho que exercício. O principal, já ouvi falar isso. Exatamente, o principal da consulta médica não é a indicação, não é indicação de cirurgia, de jeito nenhum. Sim. Primeiro a gente precisa examinar o paciente para determinar qual grau de doença hemorroidária ele tem. Nos graus 1 e 2, normalmente a gente acaba indicando um tratamento clínico conservador, à base de uma dieta adequada, pomadas, supositórios e anti-inflamatórios, dependendo também se o paciente tem alguma sintomatologia como dor, por exemplo. Mas a dieta alimentar, a hidratação, com certeza é o principal da consulta, né? Quanto tempo uma pessoa consegue conviver com a dor antes de procurar o Dr. Marcos? É muito relativo essa pergunta. Tem pacientes que têm um limiar de dor um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mas isso é bem relativo a essa pergunta em relação ao grau de dor.
mas quando ele começa a ter dúvidas em relação se aquilo é realmente uma hemorroida simples de tratamento ou é algo mais agressivo, por exemplo, um tumor. Aí sim que ele começa a pensar em procurar um tratamento especializado, um médico especializado. Alguma dúvida, doutor? Eu tenho uma dúvida, sim. Posso perguntar? Com certeza. Hemorroidas, você falou que são veias, não é? Que estão ali praticamente externamente no ânus. Na verdade, existem as hemorroidas externas e as internas mas quando também. ela exacerba, ela praticamente fica externa, não é? Exatamente, por isso que precisa saber os graus. Então, e aí vem a pergunta, em meu nome e em nome de toda a população que nos está ouvindo e vendo. Não dá para olhar, só tem que fazer o toque? Na verdade, isso é uma pergunta que muitos pacientes me fazem. Só que o toque é interessante porque a gente... Até para esclarecer, viu, Marcos? Essa pergunta foi bem interessante porque com o toque a gente consegue identificar algumas tumorações abaixo da mucosa, né? Diagnóstico diferencial. Diferencial, né? Coisas que na anoscopia a gente não consegue. A gente pode ter até uma noção com a anoscopia, mas o toque retal... não tem como não fazer. Né? Doutor Silvestre, seria a pergunta para o equivalência com relação à próstata, né? Sim. Visualmente seria só superfície, né? Mas o toque ele aprofunda um pouco mais. Dá para sentir nodulação, ressonância, etc. Sim. E o toque ainda é fundamental, né? É fundamental, porque o toque dá consistência que as imagens não dão, né? A consistência. Que tem processo inflamatório que não é tumor, né? Isso. Perfeito. Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta quando é necessário que o paciente se submeta a ultrassom de próstata via abdominal e a ultrassom aparelho urinário masculino. Sim, eu não entendi o que eu li aqui, mas... ultrassom das vias urinárias, né? É um ultrassom mais completo, que ele pega desde os rins, né, bexiga e próstata. Então é normal se pedir, ultrassom das vias urinárias, é mais completo. Agora, quando o objetivo é avaliar a próstata, tem um ultrassom abdominal, né? Mas tem um ultrassom retal também, né? Coloca um probe retal, ele dá uma imagem muito melhor, mas tem indicação. Vamos dizer assim, ultrassom nem sempre é necessário, é indicado, né? Por isso tem um toque, né? Mas não só o toque, exame de urina, que é praxe, e uma dosagem do PSA, né? Que é sanguíneo, que isso é muito conhecido. Que toda PSA, vou repetir a pergunta, PSA substitui o toque? Não, também não substitui, muito longe, porque ele é só a medição do antígeno prostático, né? Então toda vez que a próstata, ela altera o metabolismo, né? Ou aumenta de tamanho, o metabolismo altera. Pode ser processo inflamatório ou tumoral também. Perfeito. Aí o PSA vai elevar. Doutor Marcos, por que o senhor perguntei se substitui o PSA, substitui o toque, o senhor também não concordou? Não, porque é um exame de sangue, né? Nada substitui o exame físico mesmo. O exame, por exemplo, no meu caso, o exame proctológico, com uma inspeção dinâmica, estática, com certeza não vai substituir. Doutora Aônio, Marta da Vila Sônia, como o paciente pode avaliar se uma pessoa que se dedica a implante dentário, uma empresa que se dedica a implante dentário, uma empresa conceituada? Aí é complicado. O profissional que vai fazer a cirurgia, ela pode ligar para o Conselho Regional de Odontologia do Estado e ver se esse profissional ele está lá cadastrado, inscrito como especialista nessa área. Eu faço parte da Câmara Técnica de Implantodontia aqui do CROSP, CRO de São Paulo. E lá tem todos os especialistas estão cadastrados lá. É muito simples. E o que é importante é quando procurar um profissional ter uma indicação de alguém que já fez e já está em função o implante, porque o que acontece hoje, muitas marcas de implantes são implantes não muito confiáveis. Então eu até nem gosto quando aparece paciente no consultório já com implante feito em outro lugar, que às vezes de empresas não muito confiáveis, né? Porque o material é complicado. Até antes de vir para cá eu tive um problema de fratura de componente protético. A paciente chegou com um componente fraturado. Foi feito em outro lugar por um material que titânios existem os tipos de titânio, né?
Lá fora, os implantes não querendo desfazer da indústria nacional, mas o controle de qualidade é 1 para 1. Aqui no Brasil é de 1000 para 1 na maioria das empresas. Então é complicado. Mas pelo que o senhor descreve aí, eu teria que encontrar alguém que fez um implante com o senhor para me certificar de que o senhor faz um bom trabalho? Seria interessante, alguém que já fez o trabalho, e essa indicação é importantíssima. Não, porque às vezes a pessoa procura. Agora, anúncio de televisão, tem muitas empresas que anunciam, então ele está querendo vender um produto, então ele trabalha meio no atacado e não no varejo. Quanto mais barato, melhor é o meu ganho. Ele usa implantes para pagar o anúncio na televisão, que é caríssimo. Ele vai usar, não sei se todas, mas tem que usar um material de qualidade inferior. Existem implantes de R$60, existem implantes de R$500. Então a margem de lucro dele aumenta muito. E existem implantes também de fundo de quintal, que não tem nem Anvisa, que ele paga R$10 o parafuso, que o implante é um parafuso de titânio. Eu procuro usar na minha clínica o The Best, o que tem de melhor, para justamente não ter problema, porque eu quero dormir, sair do meu consultório e esquecer dos meus pacientes, não quero encrenca. Dr. Roncatiana, do Tatuapé, quantas intervenções cirúrgicas o corpo humano, cirúrgicas plásticas, o corpo humano pode aceitar sem sequelas? Existe isso? Que pergunta interessante, hein, Ana? Primeiro, cada vez mais, Dr. Cláudio reajusta aqui, Dr. Cláudio puxa dali. Então, fecha o que está aberto, abre o que está fechado, baixa o que está levantado, levanta o que está baixado, né? Tudo isso daí deixa sequela. Uma cirurgia hemorroidária deixa uma sequela, que é uma cicatriz. Uma cirurgia de próstata mesmo endoscópica deixa uma sequela. Sem dúvida. Então, toda vez que o cirurgião colocar a mão, dentista também, cirurgião dentista, também, colocar a mão numa pessoa e quebrar aquela continuidade da mucosa, da próstata, da pele, ele deixará uma cicatriz. É impossível não deixar. Isto é uma sequela, viu, Ana? Então, eu sei que você está se referindo a outra coisa, mas eu estou exagerando para poder explicar. Que outra coisa ela se refere? Ela se refere a uma sequela que seria um mau resultado, muito provavelmente, né? Porque se for leiga, não tem noção do termo correto de sequela. Isso também vale para um mau resultado, que vale para todos nós aqui, não é só para cirurgião plástico. De qualquer maneira, o corpo humano pode se submeter a várias cirurgias. Por exemplo, você tem uma senhora que... Eu operei outro dia uma senhora de 90 anos de um lifting facial. Ela queria rejuvenescer. E mandei para um colega meu clínico e disse, olha, acha alguma coisa nesta senhora para eu não operá-la, porque ela está com muita vontade. Ele me devolveu depois de um mês e disse, olha, ela está melhor do que nós. Então eu perguntei a ela, por que a senhora quer operar-se agora aos 90 anos? Que ela me respondeu, eu tenho desejo de operar desde os 50. Meu marido nunca me deixou, ele faleceu há 2 anos e agora eu quero operar. Então veja, essa senhora poderia ter feito 20 cirurgias plásticas antes disso, não as fez porque o marido não deixou, né? Eu acho que mais importante do que esta preocupação é ter, como disse o Aônio, um bom profissional que lhe acompanhe, um bom profissional que lhe indique as coisas corretamente, não é, Silvio? Sem dúvida. Marcos, um profissional que diga para você, olha, você pode fazer sim, você vai melhorar. Porque no meu caso, veja, eu não tenho uma doença. Às vezes tenho, sim, alguns tumores de pele, mas em geral não tenho. Então, Zancopé, eu tenho que mostrar para aquela pessoa, ó, não opere, porque o que você vai conseguir com a cirurgia não compensa. É uma moça de 30 e poucos anos que quer fazer um lifting facial, não tem sentido, né? Ou então o contrário, olha, vamos tirar essas bolsas aí que você realmente vai ter um rejuvenescimento interessante, é isto que está te envelhecendo, é isto que está entristecendo o seu rosto, né? Até aqueles minimamente hoje, uma toxina botulínica, um preenchimentozinho, não é? São coisas importantes. Para você ter ideia, nós tiramos agora, deixando uma sequela grande já, que é o caso da pergunta, um T invertido com uma cicatriz em volta da areola de um moço que, na minha opinião, é criança ainda com 16 anos. Eu sei que muita gente não está concordando, mas para mim é criança. E ele insistiu com a mãe para fazer essa cirurgia,
Porque uma ginecomastia, uma mama feminina, imagina um moço de 16 anos, sabe quanto saiu, Rômulo? 500 gramas de cada lado. Nossa. É meio quilo. Muita moça de 16 anos gostaria de ter aquela mama. Então você imagina o que isso estava incomodando esse menino. Então eu perguntei para ele assim, Zancopé, escuta, fulano, você vai ficar com uma cicatriz em T invertido em volta da areola? Você troca esse aspecto seu atual por essas cicatrizes e eu desenho com uma caneta de ponta porosa? Ele não pensou nem 30 segundos, troco. Ou seja, aquilo estava incomodando muito. Então, muito maior. A sequela, ela será muito bem aceita. Você pega um paciente pós-bariátrico, que você faz um T invertido no abdômen dele, se há 20 anos atrás eu dissesse que ia fazer uma cirurgia abdominal, botando uma chifre pública no cidadão, os meus colegas me prenderiam. Hoje nós todos fazemos, né? Face a bariátrica. Então você tira, nós tiramos 12 quilos de um abdômen outro dia. Tiramos 12 quilos, a moça já tinha perdido 60. Então você imagina, essa sequela para ela não é nada, né? Concorda? Sim. Então depende do tamanho do resultado da sequela, é bem aceita. É fundamental, né? Perfeitamente. Dr. Siuishi, Jorge da Vila Alpina, anunciados contraceptivos masculinos são confiáveis? Contraceptivo masculino, né? O que nós temos hoje é o, vamos dizer assim, o preservativo, vamos dizer, o condom, né? Que é a camisinha, né? Masculino. Métodos naturais nós temos a tabelinha, né? Da mulher, que não é 100%, é falha, né? 70%, 80%. E tem o coito interrompido, né? Que no momento da ejaculação se retira o órgão, né? Masculino, que também não é 100%, pode chegar a 80%, 90%, vai depender do controle. E desses métodos, né, que pode ser oferecido, tem a camisinha, né, de barreira, e tem o diafragma, né, que a mulher coloca, que seria de barreira, né, mesma coisa, só que a mulher que coloca. O homem colocaria o condom, que é o preservativo, a camisinha. Agora, de outros métodos, nós temos o definitivo, que é a vasectomia, né? Para aquele casal, aquele homem que não quer mais ter filho, ele faz a vasectomia, da mesma forma que a mulher faz a laqueadura, né? Agora, comprimidos, por enquanto, não tem. Já teve muitas pesquisas, né, no passado, mas tiveram alguns efeitos colaterais e não foram apresentados na praça. Dr. Marcos, Marina da Água Branca, como amenizar dores causadas pelas hemorroidas? Marina, primeiro de tudo, é interessante você passar numa consulta para poder, primeiro, identificar qual que é a causa aí dessa sua dor, no caso aí, a doença hemorroidária. Se eu tô com dor, não é normal. Mas eu acho interessante a gente começar a falar mesmo sobre uma dieta alimentar adequada. Lógico, identificando os mamilos hemorroidários, dependendo de cada grau, aí sim a gente consegue colocar um tratamento para o paciente à base de pomada, supositórios e anti-inflamatórios. Sim, quando o paciente está com dor. Tem alguns casos, como hemorroidas grau 4, que são aquelas hemorroidas que saem para fora e mesmo com redução manual elas não conseguem voltar à posição habitual, que às vezes eu no consultório eu tento fazer um pouco, parece engraçado, um pouco de massagem local para aquele sangue que fica acumulado naquela hemorroida, ela volte ao fluxo normal, porque senão fica aquele prolapso hemorroidário com o sangue pisado que leva o paciente a ter uma trombose hemorroidária. Então, eu tento colocar em posição habitual, lógico, numa posição adequada, tentando fazer uma massagem com menos dor para o paciente. Isso é algo extremamente importante que muitos não falam sobre isso, que no consultório é extremamente eficaz. Outro tratamento que eu também posso fazer no consultório é a ligadura elástica. Às vezes o paciente chega com uma doença hemorroidária com um grau mais intenso, que eu consigo pelo menos diminuir aquela dor naquele momento do paciente, para a posteriori fazer um tratamento cirúrgico adequado. Hein? Primeira pergunta que eu fiz para o senhor é se hemorroida ainda é tabu. E eu vou repetir a pergunta porque eu fico imaginando agora com mais tranquilidade. Sim. Nos dias atuais, né? Até onde vai esse grau de tabu? Porque o Dr. Siuishi, eu sei que, né, as pessoas relutam muito em procurar o Dr. Siuishi, urologista, para dizer: doutor, eu estou com problemas. Né? O tabu é tão grande que a gente não tem uma incidência correta da doença hemorroidária.
Temos alguns Ninguém estudos... conta, que é isso? Sério. Ninguém conta. A gente tem Se eu contava no Dr. Swish, eu não conto. Ainda mais agora, Não que eu conto. fiquei sabendo que ele, além de fazer toque, faz massagem. Aí é que eu não vou contar de jeito nenhum. Eu sabia que... Hein, Marcos? Não vou falar pra nenhum amigo meu se eu for lá no consultório. Quase que eu não contei esse segredo aqui. Não, mas é muito importante cada mas é vez mais importante, esclarecer. Mas assim, a gente não tem uma incidência correta aí da doença Que ninguém hemorroidária. conta. A gente sabe, tem alguns estudos, mas são poucos, que 50% da população acima de 50 anos vai ter algum grau de doença hemorroidária. Só que se a gente for pegar pela literatura, não temos muitos estudos. Só com o tratamento, por exemplo, tratamento cirúrgico, aí sim os artigos científicos são vastos, né, nesse caso. Doutora Aônio, Fátima da Vila Carioca pergunta se respirar pela boca pode aumentar risco de cáries. Sem dúvida. Halitose, risco de cárie, deixar a boca seca, né? Então, se ela é uma respiradora bucal, é bom procurar um cirurgião dentista, o ortodontista e um otorrinolaringologista para ver o porquê que ela está com esse problema. De respirar pela boca. Aí aumenta porque deixa a boca seca e favorece a formação de cárie, sim. Dr. Swish, disfunção erétil pode ser tratada com medicamento? Perfeitamente, ela pode sim. Normalmente, o que se utiliza mais são os medicamentos vasoativos, né? Que eles aumentam o fluxo do sangue, que é a ereção peniana, né? Rigidez nada mais é do que o enchimento do sangue nos corpos cavernosos com uma determinada pressão, que vai dar essa firmeza. Então, existem medicamentos que foram lançados já há uns 15 anos, né? Tem o diamante azul, né? Para não falar o nome, mas tem outros tantos, né? Isso. Eles promovem uma dilatação de pequenas artérias, né? Para não trazer os efeitos colaterais, né? Tem outras. Então, ela dilatando, ela aumenta o fluxo do sangue na região peniana. Mas não ocorre em 100% dos pacientes. Aí vai depender de cada caso. Mas em 60%, 70%, dependendo das condições, ela melhora mesmo a condição de ereção. Já usa prótese? Sim, as próteses penianas são indicadas nos casos em que não há uma resposta com esses medicamentos ou tratamentos clínicos, né? Que não é só comprimidos, tem injetáveis também, né? E, na verdade, apareceu já, é coisa antiga, mas existem uns pellets, né? Umas pastilhas que é colocada na uretra também, na verdade a mesma substância vasoativa também. Então ela vai promover uma dilatação. Então pacientes que têm contraindicação de uso de medicamentos, contraindicação cardíaca, ela pode utilizar esse medicamento diretamente no pênis. Mas os resultados não são 100% não, vai depender de cada caso. Agora, os casos que não respondem a tratamentos clínicos, né, aí tem a prótese peniana, realmente. Dr. Swish, agradeço mais uma vez tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Muito bom. Eu que agradeço, né, Copé. Dr. Aônio Vieira, muito bom tê-lo aqui. Que bom estar novamente. Deixo o meu site aonivieira.com.br, fica à disposição aí dos ouvintes, dos telespectadores. A gente tem um guestbook. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Dr. Swish, só um endereço eletrônico que eu possa localizá-lo? saúdeH.com.br. Saúde H. H pode ser minúsculo mesmo, precisa ser de homem. Dr. Roncati, tem uma forma de localizá-lo imediatamente pelas redes sociais? Aí, Cláudio Roncati aí, tudo bem, eu agradeço muito ter vindo aqui. Eu acho que esses programas aqui são os programas onde a gente se sente melhor. Porque não tem aquele contexto de propaganda, né, dessas coisas que nem o Aônio falou. Pô, o cara vai lá e fala, ó, faço implante por R$50. Quer dizer, então é um programa que realmente eu me sinto bem, gosto de vir, porque eu sinto que a gente está prestando um serviço para quem nos ouve, para quem nos assiste, né? Então eu estou à disposição e agradeço muito mesmo. Tenho um prazer estar com você, Vilzan Copé. Dr. Marcos Hipólito, tem algum endereço que se possa localizá-lo mais rapidamente? Ou só com a dor? Para os nossos amigos, né? Nós não. Mas é só procurar o meu nome, Marcos Hipólito, aí no... Hipólito com H-Y. Isso, fica fácil de encontrar. Mas eu agradeço, foi um papo muito interessante. E é um papo muito vasto aí, mas
Acho que deu para esclarecer algumas dúvidas. Espero aí, que né? possa retornar breve. Eu agradeço. Quando eu for lá, eu não quero muita conversa, Nem não. massagem. Viu, Marcos? Não. Época de final de ano, o Dr. Switch recebe flores e tudo mais. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benemené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luchetti. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.